Você provavelmente já se deparou com a afirmação de que as ações trazem o maior retorno para os investidores no longo prazo. Com mais de 200 anos de dados, eu vou te mostrar que às vezes sim e às vezes não. Meu nome é Renan Zanella, sou consultor financeiro CFP e analista CFA. Se você se interessa por economia, finanças e investimentos, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo e vamos a um vídeo que vai destronar algumas mentiras e trazer algumas revelações muito importantes. Essa ideia que hoje é amplamente difundida sobre as ações serem a classe de ativo mais importante no longo prazo, ganhou muita força com o livro do Jeremy Siegel, Investindo em Ações no Longo Prazo, ou Stocks for the Long Run, um livro muito bom, por sinal, que eu recomendo que você leia, onde ele analisou 2 séculos de retorno das classes de ativos. O gráfico mais importante, ou o gráfico mais difundido desse livro, é esse, onde ele mostra a performance média das diferentes classes de ativos. Então perceba que as ações tiveram uma performance média de 6,6% de retorno real, os bonds, os títulos de dívida, renda fixa, 3,6%, os T-bills, que seria como se fosse o Tesouro Selic dos Estados Unidos, 2,7%. O ouro, nesse estudo que ele traz, teve um retorno de apenas 0,7% ao ano. Então, se você olhar apenas esse gráfico, e se você já investe há algum tempo, se você acompanha outros profissionais, provavelmente você já viu esse gráfico, fica muito claro que a decisão mais óbvia é investir em ações, mas na verdade não. Isso porque, quando Siegel escreveu esse livro, não havia dados sobre o retorno das ações antes de 1871 ou dos bonds antes de 1926, só que agora, com toda a tecnologia que nós temos e o acesso a arquivos digitais, nós podemos calcular o retorno real das ações e o retorno real dos bonds desde o ano de 1793. É por isso que logo no começo desse vídeo eu disse, baseado em dados de 200 anos, eu posso dizer que em alguns momentos faz sentido você ter mais exposição a ações, em alguns momentos faz sentido você ter mais exposição à renda fixa e você já vai entender o porquê. E as conclusões e os dados desse estudo eu peguei de um artigo do Edward McCurry, que é um professor da Universidade de Santa Clara, um artigo que ele publicou em 2021. A primeira figura, que já desmistifica um pouco do que a gente tem como verdade absoluta das ações no longo prazo, é um gráfico que pega o retorno real dos bonds americanos desde 1982, em comparação com o retorno do mercado acionário até janeiro de 2019. Perceba que nesse primeiro gráfico, que está nas primeiras páginas do artigo, o retorno é muito parecido. Então, se a gente for olhar apenas os últimos 40 anos, nós veremos que tanto as ações quanto os bonds tiveram o seu papel dentro do portfólio de um investidor comum. A história vai mudar, ou a narrativa vai se encaixar melhor na tese do Jeremy Siegel e de outros profissionais que acreditam que ações por longo prazo é o melhor investimento, quando a gente puxa dados desde 1942. Isso porque, após a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, mais especificamente no fim da Segunda Guerra Mundial, onde muitos esperavam uma recessão, era até consenso entre os economistas, o mercado de ações teve um desempenho espetacular e o mercado de bonds, ajustado pela inflação, o retorno real foi um retorno pífio. Então, se a gente acrescenta mais 2 décadas nesse estudo e olha num horizonte de quase 80 anos, nesse caso sim, a gente tem uma discrepância muito grande entre o retorno das ações e o retorno dos bonds. Mas perceba, nos últimos 40 anos a diferença foi pífia. A grande diferença, a grande performance superior relativa das ações foi na década de 40, ali nos próximos 20 ou 30 anos. Mas a grande novidade desse artigo, e é isso que eu quero trazer, é a gente completar a lacuna, o gap dos dados que estavam faltando quando o Jeremy Siegel escreveu esse livro. E para isso, no nosso terceiro gráfico, a gente vai ter a comparação do retorno das ações e do retorno dos bonds, os títulos de renda fixa, com dados desde 1793 a 1942. Então, o que a gente está fazendo é adicionando na nossa análise o retorno, os dados do primeiro século e meio do mercado financeiro americano. Perceba que existe em alguns momentos um descolamento, com os bonds tendo uma performance superior ao mercado acionário, em outros períodos o mercado acionário tendo um desempenho superior ao mercado de bonds, mas em geral, exceto pelo período
pós-Segunda Guerra Mundial, onde as ações realmente se descolaram do mercado de bonds e tiveram uma performance muito superior. Ao longo da história, tanto ações quanto bonds tendem a ter um retorno parecido, isso olhando no horizonte de mais longo prazo, onde muitas vezes as ações vão ter um retorno superior ou um retorno inferior. E com isso, a gente tira essa máxima, e a verdade é que o mercado financeiro não é um lugar para verdades absolutas, para máximas que sempre funcionam. Então, as ações tendem sim a ter um retorno muito bom no longo prazo, mas a gente fala das ações americanas. As ações de outros países, países emergentes, países que passam por crises muito mais constantemente, nem sempre tem o mesmo retorno do S&P 500. Então a gente já consegue desmistificar também essa afirmação. E com esse estudo que trouxe dados complementares aí, mais de 200 anos de dados, nós percebemos que muitas das vezes os bonds são uma excelente classe de ativo para você ter, até em detrimento das ações. Hoje, na minha opinião, o que nós temos no mercado acionário americano é um mercado extremamente caro, um mercado que não precifica uma recessão, que precifica um soft landing, com as margens das empresas nas alturas, esperando um pivô do Fed, um mercado completamente negligente, complacente com o risco por diversas métricas fundamentalistas. Enquanto isso, os sinais são de desinflação na economia americana, um cenário de risk-off, muito provavelmente, nos próximos meses, o que é muito favorável para os bonds. Então é claro que agora eu estou encurtando o período da minha análise, mas para os próximos 12 a 24 meses, é muito provável que os bonds tenham uma performance superior às ações. E você, como investidor, a gente não precisa adivinhar quando vai ser melhor ter um ou ter outro, a gente não precisa escolher entre ter um ou ter outro. Mas, dentro dos percentuais que a gente estabelece, dentro do nosso rebalanceamento, é importante saber que as ações são importantes no longo prazo, mas que esse livro, que é muito bom, ele tem algumas falhas. Uma outra falha que eu vou deixar para falar no nosso próximo vídeo, se você gostar, deixa nos comentários, é a análise sobre o ouro. Ele considera dados muito erráticos, até porque por muitos anos nos Estados Unidos o preço da onça do ouro foi fixo. Então não tem como fazer essa análise comparando com as ações, com os bonds. E eu vou trazer dados completos, parecido com esse artigo que eu apresentei hoje, qual é a relação entre o mercado acionário e o mercado de ouro ao longo da história. E por último, nesse artigo existe uma tabelinha muito bacana que mostra a probabilidade das ações superarem o retorno dos bonds em determinados períodos, janelas de tempo. Quanto maior o tempo, então se a gente olhar, por exemplo, o período de 30 anos, maior é a probabilidade das ações superarem os bonds, o que faz todo sentido também. Afinal, quando você investe no negócio, você corre mais risco e você é remunerado por isso. Quando você investe num bond, você está apenas emprestando o seu dinheiro para uma empresa. Então você corre menos risco, a sua remuneração deveria ser maior. Então, quanto mais longo prazo, sim, faz sentido acreditar e afirmar que as ações tendem a ter um retorno superior à renda fixa. Mas em prazos menores, como 1 ou até 5 anos, a diferença acaba sendo não tão relevante. Isso também vai depender muito do cenário que a gente está vivendo. Se é um cenário de crescimento, se é um cenário de desaceleração, se é uma estagflação, se não é. Então, o que eu quis trazer nesse vídeo foi uma reflexão de uma verdade absoluta que é compartilhada por aí, mas que ela não se provou verdadeira, principalmente depois que nós tivemos acesso a dados desde 1970 do mercado de ações e do mercado de bonds.